Hoje você pode, recebe a Carolina Croft, uma artista que transforma sensibilidade, criatividade e histórias em tapeçarias incríveis. Vamos também receber o Gabriel Carvalho, fundador da ArtScale, empresa que atua na estruturação, no planejamento e na expansão de negócios, ajudando empreendedores e artistas a crescerem no Brasil e internacionalmente. Nesse episódio, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Vamos falar sobre arte, sobre empreendedorismo, sobre maternidade, desafios, estratégias e a importância de transformar talento em um negócio sustentável. Sejam muito bem-vindos, Gabriel Carvalho e Carolina Croft. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar, vamos brindar o nosso episódio. Isso aí. Carolina, vamos começar com você. Diga pra gente quem é a Carolina além da artista e como a arte entrou na sua vida. Então, acho que é mais fácil até responder a segunda, que vai responder um pouquinho da primeira. A arte entrou na minha vida desde muito pequena. Eu acho que quem era da minha família ali mais próxima observava sempre eu brincando, né, e construindo meus brinquedos. Eu acho que essa ideia da fantasia, de construir com as próprias mãos, de imaginar cenários, imaginar composições, sempre fez parte da minha vida. Imaginava cidades, como as bonecas iriam se movimentar ali, montava casinhas, e a partir disso, brincando com artesanato também, né? Junto com as minhas avós, minhas tias, minha mãe. E aí eu fui aprendendo a trabalhar com as mãos, né? E trazer a criatividade para fora. E quem sou eu, além da artista, está muito misturada também, né? Porque as atividades que eu gosto de fazer são sempre relacionadas à arte, né? Eu gosto de sair para contemplar a natureza, de olhar a paisagem, de ver a criação de Deus. Gosto de correr, gosto de fazer yoga. Isso tudo tem a ver, né, da gente se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem no espaço, estar com a minha família, me divertir. Então a imaginação está sempre muito presente, sim, na sua vida, sim, né? Tanto para a criação do seu trabalho, como da vivência do dia a dia, né? Sim. Deixa a vida mais leve, né? É verdade. Isso para o artista é essencial, porque consegue enxergar o que a gente não enxerga, né? Os meros mortais, vamos dizer assim, o que a gente não enxerga. Gabriel, conta pra gente como que nasceu. Primeiramente, eu gostaria que você falasse, para quem não conhece, né? Eu gostaria que você falasse qual é a sua relação com a Carolina Croft. Primeiro, nós somos casados, né? A Carolina e eu, a gente praticamente desenvolvemos juntos ao longo da vida, né? A gente se conhece, eu tinha 18, ela 19. Então, bem jovens, né? No colégio ainda. Então, a gente foi crescendo, aprendendo um com o outro. Junto, né? Então, a gente foi realmente vendo várias versões um do outro. Então, assim, tanto a minha relação com ela e vários trabalhos que cada um já teve, coisas diferentes, né? A gente estudava junto, né? Na mesma universidade, na UFRJ, ela fazendo arquitetura, eu geologia. Então, eu tive até várias mudanças de curso, porque eu estava meio perdido, né? Mas sempre na parte de exatas. Então, mas na geologia, né, eu adorei fazer geologia, hoje não trabalho mais com isso. Mas uma coisa, um professor sempre me disse que no futuro eu seria um administrador. Eu já consegui enxergar Já isso. consegui enxergar, né? E eu também. Logo assim que a gente se conheceu, ele estava perdido no mundo, né, acadêmico. Eu falei com ele, olha, você nasceu para ser administrador, você tem essa visão estratégica maior que, às vezes, a gente como artista, a gente está muito mais focado ali na criação, no dia a dia, às vezes lidar com o cliente, né, de ver o que ele estava imaginando, ele já consegue ver essa estruturação por trás para fazer esse sonho acontecer. Eu costumo dizer que eu sou parecida, assim, né, estou mais ligada também
a esse nicho comercial. E a gente que está mais ligada ao nicho comercial, a gente, na verdade, quer passar uma experiência para o cliente, né? A gente quer transformar aquele momento que está com ele. Exatamente. Né? E o administrador, como ele falou, tem que ser voltado para exatas. Sim. Porque aí, senão a conta não fecha. Exato. Então eu sempre gostei muito de jogo de estratégia. Então sempre fui muito estrategista, de fato. Sempre desde criança sempre gostei xadrez ou jogos que de fato trabalhassem com essa parte, né? E aí foi durante uma das mudanças da nossa vida, né, durante a pandemia, em que a gente viu a oportunidade, eu enxerguei um grande potencial, que eu falei, opa, calma aí, Carol, o que você começou a fazer aqui, eu vejo que isso aqui pode ir muito longe. Isso é exatamente a pergunta que eu ia fazer à Carolina agora. Quando que ela percebeu que essa imaginação dela poderia se transformar, esse talento nato, na verdade, né? Não é nem a imaginação. Quando que você percebeu que esse talento seu poderia se transformar em uma profissão? E como você define o seu estilo artístico? Como o Gabriel falou, né? Eu não sei se o pessoal conhece, né? Mas por trás da artista também tem a minha formação como arquiteta, né? Então, antes de trabalhar nessa área, né, da arte só, eu era arquiteta, trabalhava com reformas, projetos, trabalhei em vários campos diferentes da arquitetura, só que veio nesse momento da reclusão que a gente passou, e aí teve um tempo hábil para eu experienciar a arte. Né? Porque quando a gente está trabalhando ali na rotina do dia a dia, a gente fala assim, não, isso aqui vai ficar como hobby por enquanto. Eu não posso dar atenção suficiente para isso. Mas essa veia artística era tão latente, porque você não fica inquieta, né? Você quer botar tudo o seu pensamento para fora, você vai dormir pensando várias coisas. É que, na verdade, até em casa, a gente ela já fazia nossa, né? Casa parecia um museu, a gente ia fazendo... Era uma experimentação, né? Exato. Então, assim, cada cômodo fala assim, não, eu quero testar fazer tal coisa. Não, agora eu vou testar fazer um quadro, agora eu vou fazer um bordado, agora eu vou fazer uma pintura na parede. Então, cada cômodo... O projeto piloto era dentro da casa de vocês. E assim, às vezes não durava um ano, não. Agora eu vou experimentar outra coisa. Ela já teve várias versões. E aí, quando chegou esse momento de reclusão, eu falei assim, nossa, já que agora eu não posso fazer obra de reforma, eu não posso fazer um monte de coisa, todos os meus projetos ficaram paralisados por obrigação, eu tive o tempo hábil de experimentar outras coisas. E eu já estava trabalhando com tapeçarias, mas de forma mais efêmera, né? Eu estava fazendo vitrines de lojas, de forma temporária, dentro de um contexto, de um tema para a loja. E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, o Gabriel ficou assim, nossa, isso é muito lindo. A família, nossa, isso é maravilhoso. Os meus amigos, nossa, é maravilhoso. Os meus colegas arquitetos, nossa, isso é maravilhoso. Mas até então era mais para trabalho cenográfico, né? Para vitrine de loja. Você fazia especificamente para determinado... A gente não pensava campanha, em botar na casa das pessoas. Era só uma parte decorativa, né? Sim. E quando eu comecei a colocar na minha casa, na casa de família, os amigos querendo, e arquitetos, né, colegas querendo... Eu falei assim, quer saber? A Gabriela falou assim, por que você não leva isso para casa dos seus clientes? Que aí tem só que foi justamente nesse processo de reclusão, que a Carolina é uma pessoa muito inquieta, né? Ela fala, foi aí que eu tive tempo. Não, porque realmente ela tinha pouca coisa para fazer e ela, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, antes ela já fazia dentro de casa e trabalhava em outros projetos fora. Mas quando ela realmente não tem nada para fazer fora, e aí eu tenho que inventar mais alguma coisa aqui dentro de casa, e a gente ficou, como eu falei, ficou em casa, né? Sem ter muito o que fazer, ela começou a produzir várias coisas dentro de casa. E aí, como todo mundo estava dentro de casa, eu falei assim, poxa, tudo bem que a gente enxergava que a tapeçaria, ela tinha uma perspectiva boa, né, de decoração de vitrine de loja, mas onde estão os clientes? Onde estão, para quem a gente pode vender? Porque antes de fechar tudo, a gente acreditava que tinha achado um filão, né?
Tinha achado, nossa, a gente tinha fechado com 10 vitrines no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente achava que, pô, vamos ganhar dinheiro. Aquilo ali era o caminho. Bastava, né? Pois é, mas aí não foi, né? Quando a gente fechou o contrato, 10 lojas, aí fechou tudo. Falei, e agora? Aí eu falei, por que não botar isso na casa das pessoas? Porque as pessoas agora estão em casa e a parede dela, a casa delas, talvez as pessoas estejam percebendo que não tá legal. Então a gente começou trabalhando dentro de casa, Carolina realmente fazendo, trabalhando, e aí foi criando vários projetos. É igual aquele ditado, há males que vem para bem. A pandemia trouxe um insight na vida de vocês que fez toda a diferença. Sim. Com certeza. E assim, já que eu estava em casa, né, inquieta, com o tempo, né, hábil para poder criar, tinha outras pessoas também em casa que estavam observando as suas paredes brancas, vazias, ou com arte que não tinha conexão com a sua família, com a sua experienciação naquele momento e para a vida, né? Porque a arte, assim, é algo que é quase como imóvel. Às vezes você compra que vai carregar durante a família toda, você vai passar para o filho. Então, é algo que tem muito a ver com a sua intimidade, a sua afetividade. E as tapeçarias, elas têm remetem a algo mais familiar mesmo, né? A linha tem a ver com o bordado da sua avó, com o crochê da sua avó, com aquele algo que fica meio que imaterial para sempre, sabe? Então, tem aquela memória afetiva de um momento especial que a tapeçaria resgata. Então, ela assim, me resgatou também nesse momento e vários clientes também me relataram que isso aconteceu com eles também. Então, a arte às vezes tem esse poder, né, de nos conectar de formas que a gente às vezes não tem explicação. É igual a música. Quando a gente bota uma música, às vezes uma música que toca te faz relembrar um momento triste ou feliz que você viveu. Que assim, a pessoa fala que foi marcante, né? Então, aquilo, a sua arte traz essa... E foi um sopro de esperança, né? Porque foi um momento tão difícil que a gente passou, que a sua arte trouxe leveza. Sim. Né? E de você também, por exemplo, para os clientes, né? O que eles me relatavam é que, nossa, agora eu tô gostando mais da minha casa, de estar com a minha família. Os meus filhos... Valorizando, exatamente, né? Os meus filhos estão começando a perceber que a gente está cuidando da casa, cuidando da família. Então, assim, a arte às vezes aquilo chega a lugares que a gente não... Às vezes, se a gente tivesse muita certeza de chegar lá, não ia conseguir, mas ela tem essa capacidade de chegar em lugares que... Eu acho que para todo empreendedor, né, a gente, na verdade, nós somos solucionadores de problemas. Sim. Então, quais soluções que a gente vai entregar, no caso da Carolina, de trazer esse conforto, de fato, você se sentir... Quem não... Até tem pesquisas, né, que mostram que as pessoas se sentem mais felizes no trabalho, seja lá o que for, quando você tem uma casa que é bonita. Quando você se sente bem naquele espaço. Quem nunca se sentiu... Ou reformei um espaço da minha casa e as pessoas passam a frequentar mais aquele espaço. Sim, é prazeroso, né? É prazeroso. Então... levar a arte, ou seja, fazer uma reforma, você realmente trazer um renovo, né, para aquele espaço, traz um aconchego, inclusive faz unir pessoas. Então, isso de fato é muito bom. Agora, Carolina, você poderia pontuar da onde vem sua inspiração? A minha inspiração sempre vem da natureza, que eu acho que é a fonte inesgotável para qualquer artista. Né? Todo dia você percebe um detalhe diferente, uma nuance, uma cor, um degradê diferente no pôr do sol. Por exemplo, a gente estava vindo para cá, estava um pôr do sol maravilhoso. Então, não tem como não parar e contemplar aquilo e falar, nossa, esse pôr do sol não tem nada a ver com o pôr do sol de ontem. As cores ali vão ficar ali para sempre na minha memória, né? Então, quando eu tiver que pensar no pôr do sol do cliente, aquela cor combinada com a... Fica guardado exatamente no repertório, né? E acho que se você que está em casa não tem costume de contemplar a natureza, eu faço
essa vontade, né, nascer aí na sua cabeça também, no seu coração, para que você contemple cada vez mais, porque renova também o nosso dia, né? Às vezes você está cansado, estressado. Você olhou para um passarinho cantando, para a árvore, o pôr do sol, já a vida vale a pena, né? É verdade. Mas também aliado à natureza, a arquitetura também, né? Que é a minha fonte ali de formação, né? É o que faz a diferença. Sim, quando você olha minha peça, a gente já foi em alguns eventos, né? Que a gente participou, a gente às vezes fica no cantinho, assim, observando como as pessoas estão no ambiente, como percebem a tapeçaria. A pessoa fala assim, nossa, essa daí é da Carolina. Porque os traços são muito marcantes, né? Da arquitetura modernista, trabalhados com da arquitetura contemporânea. Então, eu combino isso tudo, né? A natureza com os desenhos, né, marcantes da arquitetura. Então, faz com que minha peça seja muito única e identificável logo que você entra no espaço. Foi um trabalho nosso, aí entra a parte estratégica, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Você é da Art Skill, falei certo? Scale, até o final. Escalada da arte. Art Skill, e eu fiz inglês, hein? Então, Se meu pai tivesse vivo, ele estaria morrendo. Como que a Art Scale nasceu na sua vida e como você falou, né? A Art Scale já transmite a ideia de fazer crescer. Sim. E qual é o propósito que vocês querem passar para quem está contratando vocês? Assim, o início, né, da nossa trajetória, né, juntos trabalhando com arte, a gente viu algumas barreiras, né, e que muitos artistas também enfrentam até hoje. Às vezes você pode ter um trabalho maravilhoso, muito bonito, como tem muitas pessoas que têm trabalhos que são lindos, maravilhosos, você olha assim, nossa, que coisa bonita e tal, só que ela não consegue vender, muitas portas não se abrem logo no início, é muito raro hoje, que é o sonho, infelizmente, de muitos artistas, né, que acha que é talvez um imaginário, que fiz um trabalho muito bonito e alguma galeria vai bater na minha porta e dizer que meu trabalho é maravilhoso e que vou vender para você. Não acontece. Até a gente tentou fazer isso no início, né? Entrou em contato com algumas lojas, com galeria, só que a gente no início não é conhecido, não era ninguém. Né? E assim, não era nem por maldade, o galerista falar, não gostei do seu trabalho, não é bonito. Não é isso. Assim como hoje, por exemplo, a indústria dos livros, né? Eles veem como é a mídia social, como é que é a tua repercussão, se você tem um engajamento muito bom, a tua chance de vender é muito maior, porque você já tem o teu público ali que está interessado no que você está falando. Então, quando um artista ele está muito no início, realmente, para quem quer vender alguma coisa, imagina, poxa, eu tenho um produto que eu sei que vende, que o galerista, o lojista, ele sabe que vende, ele tem provas que vende, mas se você está no início, você não tem provas de venda, como que você vai convencer ele? Então, como a gente recebeu alguns nãos no início, eu falei, a gente podia ter feito como, infelizmente, muitos artistas fazem, que era, tá bom, eu vou procurar outra coisa para fazer, deixo o meu desejo. Né? Exato, você desiste. Então, até eu conversando com alguns clientes nossos, né, tem gente com 65 anos que, olha, viveu uma vida inteira trabalhando em outro setor, mas guardou por anos esse desejo de trabalhar com arte e agora que se aposentou, agora quer viver o sonho que ficou guardado esse tempo todo. Então, quando apareceu a empresa, né, a Art Scale, propondo, olha, a gente pode fazer o seu trabalho artístico realmente ganhar visibilidade, porque é uma dor do artista, né? Porque ele acredita, eu vejo que tem muita gente que acredita no trabalho, só que ele não sabe estruturar, ter estratégia, posicionamento. Né? E assim, é muito complicado, de fato, você iniciar uma carreira. Sim. Então, quando a gente se viu nessa situação, eu falei, a gente tem que construir do zero.
A gente não vai depender de oportunidades de outras pessoas para a gente conseguir a nossa oportunidade, né? De fato, construir. A gente teve que construir. Então, tivemos que aprender do início tudo que um lojista, todo como é o processo de venda, de posicionamento, como é que é uma criação de uma marca. Então, tudo isso, como a gente expõe o nosso trabalho na internet, como criar desejo pelo que a gente vende, tudo isso faz parte para que, aí sim, pessoas... E até hoje, tem muita galeria, tem muita loja que vem procurar a gente hoje, mas porque a gente está estruturado. A gente se mostrou ser um trabalho artístico, mas um produto que as pessoas têm interesse. Então, um lojista, um galerista, quer trabalhar com quem vende. Sim, mas sabe o que acontece, Gabriel? Concordo exatamente com tudo que você falou. Hoje, se a gente for levar em consideração, isso aqui é na minha cabeça porque eu não tenho uma estatística, mas eu acho que 80% da população, pelo menos brasileira, é empreendedora. Né? Quem não é funcionário público empreende, seja para vender serviço, produto, conhecimento, quem vende, porque às vezes uma das coisas que eu sinto que é muito difícil é a pessoa se enxergar como um vendedor. Por exemplo, advogado é vendedor, ele vende o conhecimento dele. Se você não consegue externar o tamanho do seu conhecimento, ninguém vai te contratar. Não, sim, mas isso, e acho que é também uma falha da formação dos profissionais também no Brasil, sabe? Porque, por exemplo, quando eu saí da universidade, por mais que, assim, eu sou apaixonada pela universidade, faria tudo de novo, escolheria lá de novo para fazer, mas a gente não sai lá formado para empreender. A gente sai com a parte técnica e artística muito bem consolidada. E eu não vendo. Não, você vende. Você vende o seu produto, você vende a sua ideia. Se você não tem instrumentos para argumentar aquilo dali e convencer o cliente a investir dinheiro, o sonho dele, a família dele está envolvida, ele não vai embarcar na sua ideia. Né? Ele vai procurar outro que saiba vender melhor. A falta de conhecimento gera isso. Eu acho até, né, que deveria ser uma cadeira do segundo grau, não é nem de faculdade. Segundo grau não, cadeira de ensino médio, formação da criança, para a pessoa poder entender. E uma das dificuldades que foi o que você falou, da falta de estratégia, é o seguinte, por exemplo, Carolina, né, tem a imaginação, tem o talento. E aí foi o que você falou, para quem que vai vender, para quem que vai oferecer, como que vai vender. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, porque eu fui muito feliz e quero agradecer agora o Vladimir Carvalho, que eu tenho um carinho, não conhecia, assim, ele é o fundador da empresa Alterdata, né, super conhecido, e eu fui lá conhecer a empresa dele, e ele estava falando sobre o Empretec, né, que é um curso voltado exatamente a isso, do Sebrae, organizado pela ONU, e só aplicado pelo Sebrae, é exclusivo. E eu voltei de lá ansiosa de poder me inscrever. Quando eu cheguei aqui, tinha estava com vaga aberta na Barra, e eu fui e entrei. E ali eu não tinha essa visão, esse mapa comportamental do empreendedor, o que faz toda a diferença. E uma das coisas que eu acho que falta no artista, na pessoa que tem a ideia, é exatamente essa, montar o mapa estrutural do seu produto. Ponto 1, para quem você vai vender? Quem é seu público? Né? Então, assim, às vezes eu vejo muita gente hoje falando de venda, falando de planejamento, mas não sabe nem o que a gente está falando aqui. Sim, exatamente. Né? Então, assim, isso, assim, é fundamental. E a sua empresa ajuda como o empreendedor na prática. Por exemplo, eu chego para você, eu sou advogada. Gabriel, eu quero vender meu serviço.
como que você, na prática, obviamente que você vai dar um spoiler aqui, porque a pessoa vai ter que te contratar e te contactar para entender melhor. Mas, assim, na prática, quais são os pilares que você... para você também me vender o seu produto, quais são os pilares que você começaria a me entregar? Eu, advogada. Sim. Acho que a primeira pergunta que tem que ser respondida é quais soluções você consegue entregar. E até é bom que às vezes a gente acha que eu sei fazer isso, mas pode se desmembrar em várias opções. Porque a partir da solução que você entrega, seja lá para quem for, para qual cliente for, aí você vai pesquisar quais são os problemas que têm que ser resolvidos. Quais são as dores, né? Quais são as dores do cliente. Dos seus clientes. E o bacana é que você, trabalhando com vários tipos de clientes, você vai vendo que as dores elas vão se alternando. E aí você, inclusive, vai enxergando possibilidades de novos trabalhos que você pode estar oferecendo. Então, assim, primeiro é você saber qual a solução que você pode entregar, fazer uma pesquisa de quais são as dores. Aí entram várias... Aí a gente pode ficar falando realmente sobre horas aqui, mas até para quem está começando, estatisticamente, você pesquisar se tem um grupo de pessoas, dessas pessoas que estão procurando essa solução, é muita gente, essas pessoas estão perto de mim, onde elas estão? Tem uma historinha que é famosa, muitas pessoas que estudam justamente sobre venda já escutaram, mas se você fosse botar uma loja, abrir uma loja, você abriria uma loja, qual seria a sua loja, você ofereceria qual serviço, em qual rua você colocaria, uma rua que tem pouco movimento, muito movimento. Uma galeria, num shopping, num edifício aonde comercial. Você colocaria? Beleza, botei numa loja, num shopping que tem muito movimento, mas aí a minha loja de... É uma grife. E aquele shopping é popular. Grife, sei lá, uma loja de roupa super cara. Mas aí é um shopping de construção civil. Não faz sentido. Você está perdido. Então, você saber também para quem você está vendendo, no local que ele está, e tentar saber quais são vamos dizer assim, as objeções, né? O que aquele cliente primeiro tem de problema e quais são aquelas coisinhas que ele... Olha, isso aqui vai me gerar uma certa dificuldade de fechar um negócio com ele. Então, se você está oferecendo para ele uma solução, e ele precisa daquela solução, e você souber quais são as dificuldades que ele vai te mostrar. Olha, se você não me oferecer isso, se você não me oferecer aquilo, eu não fecho com você. Seja preço, seja tempo, enfim, tudo que envolve, dependendo do serviço, se você não conseguir tirar essas objeções, aí fica mais difícil para você fechar um negócio. E eu posso até completar, acho que no início, uma das primeiras exercícios que eu fiz, porque eu não conhecia nada de marketing, eu vendia até muito mal o meu produto, né, de arquitetura, de projeto, que realmente não era algo que eu achava que eu tinha que aprender sobre. Eu achava que somente saber sobre projeto era o suficiente. E tem gente que tem até objeção. Sim, quando você fala eu assim, tinha você tem que se mostrar, eu não gosto. Sim, eu era uma dessas pessoas. Porque vender é encarado como pejorativo. Tem muita gente, vendedor não vendo meu trabalho, trocar meu trabalho por dinheiro. Como se você for contratado por alguém, você também não está trocando o seu trabalho por dinheiro. E eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais até pensativa, contemplativa. Então, não era algo que eu dominava e nem tinha interesse de saber. Mas eu fui percebendo que se eu estudasse sobre como vender meu trabalho, eu seria muito mais eficiente, muito mais eficaz. E perderia menos tempo, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer trabalho 2 vezes e muito menos perder tempo. Porque eu vou ter mais tempo para fazer coisas mais interessantes.
E aí, no início, o que eu pensava assim? Falei, nossa, para eu perder menos tempo, eu tenho que imaginar quem é o meu cliente. Então, eu criei um personagem, né? Ah, meu cliente, ele é assim, ele mora em tal lugar. Que a gente chama de persona. Que é a persona. Que aí ele consome tal coisa, ele assiste tal coisa no Netflix, ele vai em tal lugar, ele aprecia tal coisa. Então, eu comecei a pensar nesse cliente imaginário que iria consumir meu trabalho. E aí, quando eu tinha alguma dúvida de qual caminho seguir, eu já pensava, nossa, não, meu cliente, ele gosta de tal coisa, então eu não posso seguir por esse caminho. Sim. Então, porque senão você confunde, né? Você está É. ali aprendendo, experimentando, né? Aquela história de estar em todos os lugares ao mesmo tempo Isso não aí existe. não né? existe. A gente tem que realmente focar energia no Sim. lugar mais certeiro possível. E isso é um problema que muito empreendedor, seja artista ou qualquer outro, fala, eu quero oferecer esse serviço. Mas ninguém se pergunta o que o cliente quer Sim. de você. Então, ao invés de você, eu quero oferecer isso, mas não pergunta o que ele quer que eu ofereça. Sim. Essa é a pergunta. E aí, Gabriel, aproveito a oportunidade para te perguntar o seguinte. Aquele ditado que a gente... que é um clichê, né? Que a gente está acostumado a ouvir. Viver de arte no Brasil é difícil. Você acha que isso, na sua visão, você acha que o problema é apenas... É pela falta de valorização da arte ou é, na verdade, uma ausência de planejamento? Um pouco de tudo. Eu acho que entrar o problema que o artista hoje, pelo menos assim, como eu falei, quem ainda não começou a realmente viver da arte, são poucos que vivem de fato só da arte, mas por falta de fato de planejamento, de estrutura, de saber vender, de saber se posicionar. Se valorizar também. Se valorizar, então, um erro. Que assim, se você consegue fazer um trabalho autoral, se você consegue fazer um trabalho que é seu, enfim, você desenvolve algo que é único, é muito mais fácil vender isso. O problema é que às vezes os artistas precisam do dinheiro, ou aquela renda extra, né? Sim. Morgana, o que você quer? Você vai fazer o que a Morgana pediu, e não o que era talvez o seu estilo. Então, às vezes, eles até colocam nas suas páginas, enfim, onde divulgam um trabalho que às vezes cópia, até né? não dialoga com o que é o trabalho dele. É que o Carol falou, né? A questão, às vezes, até a cópia. Acontece isso aí, acontece infelizmente, mas acontece que às vezes uma pessoa quer comprar um trabalho de um artista e é muito caro. E aí pede para outra pessoa ir lá e copiar. Aí chega esse artista e ele tem o mesmo sonho de ser procurado, de ter o trabalho dele artístico e tal. Só que ele acaba se sujeitando por conta de dinheiro. Tá errado? Não, tem que sobreviver, tem que correr atrás mesmo, ok. Mas é um caminho mais difícil, é um caminho que, você tem que construir, de fato, tijolinho por tijolinho, para aí sim você viver o sonho que você tanto deseja, que é você ter o seu trabalho reconhecido, que até foi uma coisa que a gente trabalhou muito, como eu falei, de um dia chegar e uma arquiteta, igual, por exemplo, todo mundo vê um trabalho, isso aqui é um Pablo Picasso, isso aqui é um Mondrian. Tem como comparar, né? Eu sei que não, mas teve uma... Porque é o estilo do... Ninguém sabe qual é o quadro. Eu não falei o nome do quadro, eu falei o pintor. Sim. Mas teve uma exposição que a gente foi, isso aqui é um Carolina Croft. Eu falei, ganhei. Pronto. A pessoa só em pessoa porque identificou o estilo, eu falei, pronto, ganhei. A marca está formada. É o estilo, o desenho, aquilo ali foi fixado. Então, na verdade, aqui nós temos um par, né? Porque a Carolina expõe, né, a arte dela e você tá ali por trás montando toda a estrutura. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem peculiar. Qual é o equilíbrio, já que você é o estrategista, qual é o equilíbrio que você utiliza para respeitar a identidade artística, a identidade do empreendedor para o pensar comercial? O que define ali para você que é o equilíbrio? Porque, por exemplo, Carolina
vamos supor que fosse te contratar agora. Olha, eu quero produzir esse material aqui, eu acho que isso aqui vai vender, é o que eu penso, tal. E aí, o que você falaria? Não para Carolina, obviamente. Sim. Mas se você vê que aquilo ali, às vezes, não vai ter tanto retorno comercial, sim, o que você bota ali de equilíbrio para tentar entregar o melhor do seu trabalho? Então, é uma pergunta que até eu escuto bastante dos artistas, né? Parece que a gente vai interferir no trabalho deles. Na verdade, até que eu fiz muito com a Carolina, que as pessoas não têm que enxergar o lado comercial como sendo contrastante com a identidade artística. Por exemplo, a gente, na verdade, quando você tem um lado comercial consolidado, que de fato vai te trazer retorno financeiro, na verdade ele potencializa muito mais o trabalho, sim, artístico. Então, assim, quando a Carolina tínhamos pouco recurso no início, a Carol, ela fazia tapeçarias menores. Agora, com a empresa estruturada, já fizemos tapeçarias de, sei lá, acho 8 metros por 3. Tipo botar a mão onde alcança, né? Sim. Você tem que ir com cautela, né? Eu acho que o trabalho do Gabriel sempre somou ao meu para valorizar o que era de mais identidade. Então, ele sempre falou isso para mim, Carol, olha, o seu trabalho é marcante nesses pontos. Então, quanto mais você valorizar isso, trazer isso, vai criar identidade, vai criar essa coisa autoral e vai ser mais fácil do cliente ou do arquiteto que vai especificar, da galeria, querer esse produto, né, a sua arte exposta lá, porque vai unir duas identidades. Entendeu? E aí, dali, vai se deixar a marca mais forte, o seu produto mais forte. A gente utiliza de estatística, né? Por exemplo, cria o que você quiser. Cria, vai lá. Mas, claro que a gente vai observando o que está vendendo mais. Ela ficou com a total liberdade de produzir o que for. Mas o próprio público, o próprio cliente, ele vai mostrar o que ele gosta. Teve peças que, por exemplo, ela produziu lindas. Mas que não teve tanta aceitação. Não teve tanta saída. Mas... Porque às vezes era tipo para um caso muito específico. A pessoa tinha que ter um olhar muito parecido com o seu para poder, às vezes, não entender. Quer dizer que não prestou muito. Pode ser que demorou a encontrar o dono. Exatamente. Mas, e às vezes eu falo isso com ele. Eu falo assim, olha, essa peça ficou maravilhosa, mas o cliente tem que ser esse específico. Eu queria ir para esse cliente específico. E aí, aparece. E acaba, às vezes demora, mas acaba aparecendo. E esse é um match tão perfeito que às vezes até eu fico assustada. Falei, nossa, apareceu mesmo esse cliente. É muito especial. E é meio que inesquecível também. Quando isso acontece, né? Por exemplo, tem uma cliente muito especial que ficou guardada, que a gente também teve a experiência de instalar a tapeçaria, porque como a gente ficou nesse momento de reclusão, a gente não pôde fazer essa experimentação de ir na casa do cliente instalar. E essa peça, a gente já conversou com o cliente desde o início e a gente falou assim, olha, essa eu faço questão de visitar você e instalar, porque ela era um sonho que eu tinha guardado, o projeto, sonhado com essa peça há muito tempo. Então, ela estava ali nos meus croquis. E quando ela apareceu, eu falei, Gabriel, achei a cliente para esse projeto específico. Sim. E era o que ela tinha de sonho também. Então, assim, foi algo que... parecia até sonho de realmente virar realidade, conto de fadas. Conto de fadas. E a gente foi lá, de fato, instalamos, conversamos com ela, fizemos até uma entrevista com ela na casa dela, que ela também estava realizando o sonho de construir a própria casa. Então, foi um momento muito especial, né? Mas a gente só não pode confundir, uma frase que eu gosto muito, é que a gente tem que trabalhar como se nada dependesse de Deus e orar como se tudo dependesse dele. Exatamente. A gente não pode confundir, criei uma peça e um dia vai aparecer alguém e vai comprar. Ficar sonhando, né? Não é assim. Infelizmente, não é assim. Claro que Deus abre muitas portas e realmente que você não... Mas tem que ser realista. Mas você tem que buscar chegar até a porta. Sim. Então, a gente tem que trabalhar, se estruturar, né? A parte da lógica, a gente tem que se estruturar para possibilitar chegar se tornar realidade. E, claro, se esse projeto, essa cliente, né, tivesse aparecido
1 ou 2 anos antes, a gente não tinha estrutura para realizar. Ela apareceu no momento que a gente estava se estruturando para realizar esse grande projeto. Então, tanto ela estava terminando de construir a casa e a gente também estava se reestruturando, né, na empresa, a parte, né, física, ganhando mais colaboradores também para nos ajudar. Se incorporando, né? Se como empresa, né? Até dando um exemplo foi muito bom, que até eu fiz questão de compartilhar com o pessoal lá da empresa. A gente teve uma oportunidade, foi ano passado, a gente participou de um processo seletivo que foi do Ministério da Cultura Saudita, que ele selecionou alguns artistas aqui do Brasil para fazer uma exposição lá na Arábia Saudita, né? E em Riad, só que tinha um processo seletivo. Aí tinham 3 artistas, Carolina era um deles. Só que na época a gente não estava preparado. Então a gente não tinha portfólio em inglês. Então, assim, isso já seria um baita passo, assim, para pelo menos começar a conversa. Só que nem isso a gente tinha. Então, eu não sabia, por exemplo, fazer um orçamento. A gente tem que fazer também um processo muito corrido de orçamento, enfim, para mandar a peça para lá. A gente ia para a Arábia Saudita para fazer a instalação lá. Eu estava grávida na época, prestes a... Então eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer, enfim. Então a gente fez um processo bem corrido. Mas eu falei, opa, só de chegar essa conversa, bacana. Mas eu percebi que a gente não estava preparado. Inclusive, eu pedi o feedback da curadora de arte, né? O que a gente errou? O que a gente precisa melhorar? E aí ela foi passando, que até eram 3 temas, terra, céu e mar. E aí ela tinha dito, provavelmente o trabalho do Brasil vai ser terra. A Carolina fez um projeto para terra. Até porque é mais próximo também ao tema que eu trabalho. Sim. Só que acabou que foi escolhido o tema mar para o brasileiro. E aí o projeto não fazia o menor sentido. Mas se a gente tivesse mandado o portfólio, o trabalho da Carolina teria se encaixado dentro dessa proposta. Teriam visto. Mas a gente não tinha mandado. Então, dessa última vez que apareceu outro projeto para a Arábia Saudita, dessa vez a gente estava preparado. Então, a gente conseguiu mandar, e aí depois apareceram outras etapas que a gente teve que aprender também a, enfim, resolver. Mas eu falei, tá vendo? A gente tem que, não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado sempre. A gente tem que se preparar e agora sim, estava preparado e olha aí, deu certo. Carolina, você acabou de falar, né, que você estava grávida e tal. Quem te acompanha sabe que vocês se tornaram pais agora há pouco tempo. Um beijo para Cecília, linda, maravilhosa. Como mulher, né, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que você consegue tempo para estruturar a sua função de mãe, mulher, empreendedora, empresária, artista. Como que você consegue fazer tudo a roda girar. A roda girar. Então, eu estou aprendendo ainda também, né? Ela só tem 1 aninho, né? Mas durante a gravidez toda eu não parei de trabalhar. Acho que o trabalho sempre me ajudou a pensar melhor, viver melhor, né? E acho que a gravidez me deu, na época, uma vontade extra de trabalhar, de produzir, né? Porque eu tinha um porquê a mais, Sim, né? Não era não só a gente como casal, como família ali, mas que estava começando a ter um fruto, né? Mas agora até com ela, né, com 1 aninho, por mais que você às vezes esteja com noite virada, cansada, você tem um propósito muito mais forte, né? Sim. E a agenda a agenda de artista é meio que, a gente tem uma agenda, claro, no ateliê com produção, que entrega, o que vai fazer e tal, mas claro que uma bebê tem a sua agenda própria. E aí ela comanda um pouco mais do dia a dia, né? Claro, eu tenho o meu tempo com ela, né? Tenho tempo também no ateliê, então é sempre conseguir conciliar as duas partes, né? E assim, a minha ideia, junto com o Gabriel, nunca foi deixar ela parte da nossa vida, né? Não, sim, olha, agora eu vou voltar de trabalhar, sim. Ela não vai participar, não. Sim. Ela tá sempre com a gente, né? E entendendo desde cedo, sim, né? Que agora é hora, sim, aí que a ela gente adora ir no ateliê.
ver as coisas acontecendo. Até porque deve ser super paparicada, né? Lá, né? É a mais paparicada de todas. Nina, que é a nossa cachorrinha, que vocês conseguem ver lá nos conteúdos, perdeu um pouco do posto dela de rainha. De rainha, né? E aí agora a Cecília, ela ocupa muito mais, comanda, né? Carolina, existe alguma obra específica que tenha um significado muito especial para você? Você falou também que, né, que teve uma obra que você fez, que vocês fizeram questão de estar lá na casa do cliente para viver aquela experiência junto com ele. Mas as suas obras têm um nome? Você rotula um nome para sua obra? Como é que é? Conta um pouco para gente. Sim, todas as tapeçarias que a gente cria lá no ateliê têm o seu nome específico, sua numeração, fazem parte de coleções. E todas elas, né, claro, ocupam um carinho especial no meu coração, porque é trabalho 1 a 1 com o cliente, né? E aquelas que não foram personalizadas sempre tem algum pedaço de outro cliente, de outra conversa, que faz com que eu também, até esse meu contato, né, com a arquitetura, com a natureza, me inspire para criar outras peças, né? E eu acho que essa minha inquietação, que é o que move muito o ateliê e cria muito volume de trabalho, né? Eu sempre falei isso com o Gabriel, falei assim, olha, eu não quero criar ateliê para fazer uma peça por ano, nada disso. Eu gosto de fazer, eu gosto de produzir. Eu gosto de... quando a gente trabalha com o que a gente ama, Sim. É muito diferente. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Pois é. E eu quero chegar no maior número de lares do Brasil que eu puder. E do mundo também, se eu puder usar. Eu até postei hoje ou ontem, não me recordo, falando que ontem eu fui fazer uma audiência e assim, tem muito tempo porque hoje é tudo digital, né? Sim. Tudo no virtual. E aí eu senti um saudosismo, uma emoção tão grande, porque o meu dia a dia era dentro do fórum. Eu fazia em média 10 audiências por semana. Então, eu reviver aquilo ali, né, me causou uma emoção e mais do que nunca eu concluí que eu amo o que eu faço. Então, assim, é o que você falou, não é dia, não é noite, não é hora. Você vai fazendo que aquilo vai te dando prazer e mais prazer e é muito, muito gostoso isso, né? E os projetos que eu mais amo que são os mais difíceis, assim, os que mais desafiam. Mas tem um nome para você falar dessa obra aí que tem um significado especial para você? Ela já está compartilhada na casa de algum cliente? Sim, tem algumas peças que foram marcantes até para a trajetória do ateliê, né? Por exemplo, a primeira tapeçaria que a gente participou de uma mostra, né? Foi durante também a pandemia. Assim, o arquiteto entrou em contato comigo, Carol, eu gostei muito do seu trabalho. E era num domingo à tarde, só que ele me contactou, 2 dias, daqui a 2 dias essa peça tem que estar aqui em São Paulo, porque vai começar a exposição, a gente precisa fazer foto. Eu falei, sim. Não, e a gente começou super bem, né? Porque ele é até chamado de patrimônio da Casa Cor São Paulo. Ele é baita referência, o Léo Chetman, né? Super querido. Ele foi um cara que realmente abriu as portas, assim, pra gente. Então, assim, não tem nem o que falar. Colocou tapeçaria nossa da casa da Cláudia Raia. Enfim, várias outras personalidades. Ele é uma pessoa muito especial, muito querida mesmo. Sim, demais. Depois que a gente conheceu ele pessoalmente, mais ainda. Mas, por exemplo, um tipo de pessoa como ele, né, que é tão experiente, ele consegue ver além de uma pessoa, de uma artista que não era conhecida. Né? Então, ele conseguiu valorizar o trabalho. Então, às vezes você está no início ali, às vezes você desanima um pouco, mas quando vem uma pessoa no porte dele, né, que eu respeito tanto, fala assim, nossa, seu trabalho tem potencial, tem valor, eu quero ele daqui a 2 dias na minha mostra. É difícil encontrar uma pessoa, não falei que é impossível, difícil encontrar. Como foi o Léo. Mas existe. E aí eu falei assim, a gente vai produzir, nem que eu vá pessoalmente levar com as próprias mãos. E a gente foi, instalou, e foi assim, um momento muito especial. E dali outros projetos foram aparecendo, né?
Acho que o marcante foi o da Nativosa. Ah, sim. Esse foi bem bacana porque realmente foi assim... Ela é outra pessoa também que tem um olhar muito apurado para a arte. Ela trabalha com moda, né? Ela é super... Ela fundou a marca ByNV, né? E ela trabalha com moda, com arte. Então, assim, ela tem um olhar muito sensível para tudo que envolve mesmo trabalhos artísticos e na época também eu não era conhecida, trabalho muito no início, mas ela falou assim, Carol, eu quero uma peça, você faz o projeto que você desejar para minha casa, que tem a ver com a minha personalidade. Normalmente tem personalizado, o cliente vai escolher, eu quero isso. Carol faz o projeto, mas a Nativosa falou, eu confio em você. Eu quero surpresa. E aí foi legal que a gente tava no Plaza, né? Tava no shopping aqui em Niterói. E eu tava olhando o celular e não parava de subir seguidor. E foi em coisa de 6 horas a gente ganhou 4.000 seguidores. Só por causa de um stories da Nativosa. Então, assim, agora, foi Gabriel, muito legal. Quais são os critérios? Eu acredito que seja você, é a primeira pergunta, né? Que eu vou complementar em seguida. Quais são os critérios para precificar uma obra de arte, uma obra artesanal? Quais são os critérios que você utiliza? Eu quero saber se é você que faz essa precificação. Sim, então, acho que tem uma que eu utilizava assim no início, é o tal do triângulo da precificação. No triângulo da precificação, em uma das pontas está a concorrência, né, o que o concorrente consegue precificar, tá o teu custo, né, que é o custo, enfim, para tu produzir aquele trabalho, e tem o quanto você consegue esticar a corda. Quando você consegue esticar a corda, por exemplo, se você consegue fazer um trabalho que seja muito diferenciado, se realmente desperta um interesse, são coisas que não tem, entre aspas, valor material, é intrínseco, né? Enfim, é uma coisa que a gente não consegue quantificar. É realmente testando, é o quanto você consegue esticar a corda naquele preço. Então, você pode ir fazendo testes. Então, utilizando como referência o concorrente, claro que você tem um concorrente que faz um trabalho parecido com o meu, só que o trabalho dele já está consolidado, realmente já tem uma clientela, talvez você não consiga já vender no mesmo preço que ele. Mas se você fizer um trabalho, enfim, que seja autoral, né, que você consiga transmitir a tua identidade, quem você é, e aí vão ter pessoas que vão querer... As pessoas não compram só um trabalhinho bonito, uma coisa bonitinha para botar na parede. Elas compram a pessoa. É a identidade. Poxa, eu me apaixonei pelo o que ela faz, o como ela fala. Então, assim, isso influencia em tudo. Sim, e aí eu aproveito esse gancho para te perguntar exatamente isso. Qual é a importância de se criar uma marca em nome e ao redor do empreendedor? É exatamente o que você está falando, sim, né? O que eu vejo, às vezes, que é muito difícil um empreendedor entender é isso. É que ele não vende essa caneca. Ele vende um todo. Sim. E tudo tem que se comunicar. Sim, uma linguagem, né? Tudo tem que ter uma linguagem. Sim. Né? Então, assim, se você quer que a pessoa te perceba daquela maneira, essa percepção tem que ser contínua. Não é chegar e falar assim, quando eu estou vendendo a caneca, eu vou fazer assim, agora aqui eu vou fazer assado, então aqui eu faço assim, aqui eu faço... Porque aí é difícil. E aí você, como o responsável por essa estruturação, né, dos empreendedores com a sua empresa, o que você, primeira orientação que você poderia dar para a gente, eu queria que você falasse até direto com quem está assistindo a gente, qual a orientação que você daria para quem está começando ou para quem já está, né, empreendendo, da importância dessa pessoa criar a marca ao redor do nome? O que você acha, quais são os critérios fundamentais? Assim, é importante que as pessoas percebam você no que você tá oferecendo, né? Como a Morgana está falando, uma caneca. Uma caneca, por si só, existem várias canecas e elas vão
te servir a bebida. Mas se você tem um toque seu, um desenho que seja, no caso, levando para o ramo da arte, né? Mas que tenha um toque seu, que você tenha um traço que, poxa, essa caneca é visivelmente sua, que você desenhou, que você produziu. Então, você pega diferentes tipos de produtos que você percebe, olha, isso aqui é feito por tal pessoa. Então, perder o medo de colocar o rosto, né? De fato, às vezes a gente produz um produto e a gente não quer se colocar por vergonha ou, eu sou tímido. Carolina era super tímida. Só que a gente tem que... O que é mais importante? O mais importante é você ajudar a sua família, fazer o seu trabalho, entregar o seu trabalho, ajudar as pessoas a quem você está se propondo a ajudar. Então, se você vencer essas barreiras, se você realmente, aquelas barreiras que você sabe quais são, que te impedem de colocar quem você é e de mostrar o que você quer entregar, eu acho que isso aí é o caminho para, enfim, para você entregar um bom serviço e para a pessoa realmente se sentir satisfeita com o que você está entregando para ela. É isso aí. O que eu achei interessante, vou até complementar, teve um trabalho que a gente fez recentemente, que foi para a marca Leves, né, para a loja de roupa. E aí o pedido da arquiteta lá vai ser a Leves Boutique, né, daqui no Brasil, que é em São Paulo, né, no Shopping Jardim. E aí eu já sei, né, já vem na sua cabeça e na minha, a logo da Leves, né. Falei, nossa, a identidade da Leves é essa, a tapeçaria tem que ter essa identidade. E aí eu criei o projeto, toda a forma tridimensional, as camadas, as cores, os tons de degradê do jeans, que é a base dos produtos da Leves. A peça fez um sucesso, ficou maravilhosa. E agora, recentemente, na Copa, teve uma repercussão interessante nos Estados Unidos, porque um dos estádios patrocinado o patrocínio do estádio é da Leves, né? Leves Stadium. E ela tá o símbolo lá. E aí o símbolo que fica da logo é muito marcante, mas ela não é uma patrocinadora da Copa. Aí o que a Copa fez? Cobriu. Só botou que uma manta a branca, marca... né? Da Só Leves, o contorno do da contorno, todo mundo sabe, poxa, não precisa você tampar, que eu sei que é a Leves, né? A Leves que é o dono do estádio. Então, teve uma repercussão mais positiva do que se a Leves tivesse patrocinado. Inclusive, a Leves falou assim, beleza, pode até não estar mostrando o nome escrito lá, mas você só de olhar, você sabe quem sabe que é. Então, você já identifica, né? Só com... Então, o que Gabriel falou aqui agora, né, sobre o trabalho autoral, o que é marcante, fica para sempre. Você viu uma vez, você não consegue desver aquele trabalho autoral do artista. Então, ele fica marcado no seu coração, por mais que você às vezes não tenha não seja o momento do cliente comprar contigo, fechar um projeto contigo, em algum momento está guardado aquilo ali. Quando ele pensar, se não para ele, mas para um amigo, para um familiar, ele vai te indicar. Então, acho que isso é muito mais valoroso e importante, né? Ser marcante para aquela pessoa de alguma forma. Se diferenciar do bonitinho que você viu, fala bonito, mas daqui a pouco você esquece. Quem nunca viu um monte de obra de arte aí, que você olha, pô, bonito. Que foi tendência, que foi moda. Uma hora depois você esqueceu, você não lembra mais. Mas tem alguns desenhos que, de fato, você viu, você olha o trabalho e ficam marcados na sua memória. Porque eles são únicos. E tem até uma cliente engraçada, tem uma cliente que aconteceu justamente isso. Acho que a gente estava com o ateliê no primeiro ou no segundo ano, ela entrou em contato comigo, pensou, nossa, Carol, adorei o trabalho, mas não é a casa que eu quero continuar morando, eu não tenho recurso, eu vou esperar me estruturar. Mas o meu sonho está em comprar uma peça contigo. Eu falei, poxa, eu vou aguardar o seu momento. O ano passado ela entrou em contato comigo, a gente fez a peça personalizada, como ela imaginava, como a gente estava conversando esse tempo todo. Você veja, precisou esse tempo todo de maturar ela, toda a sua vida acontecer, para agora é o momento de eu curtir e embelezar minha casa. E assim, foi legal receber vídeo dos filhos dela desembrulhando a tapeçaria, instalando, curtindo. Isso não tem preço. Isso é muito mais marcante para ela e para mim. Vai ser para sempre, entendeu? Agora, a gente tem um quadro aqui,
que a gente faz tipo um bate-bola, Uhum. tá? Eu queria que vocês respondessem em poucas palavras, né? Uhum. Para a gente poder se enquadrar, né? na proposta do quadro. Uhum. Como funciona para você, Carolina, a parceria de vocês no dia a dia? Então, eu acho que a gente se complementa muito, né? Eu fico nessa parte mais criativa. E você? Eu fico mais na a parte chata. Quem é mais sonhador? Ó, por incrível que pareça, Gabriel. Eu sou... Sério? Eu jurava que era você. Não, eu sou sonhadora, mas com muito pé no chão, porque às vezes, quando eu sonho demais, eu fico com medo de me frustrar. Mas ele é muito mais sonhador e corajoso do que eu. Aí ele me joga pra cima. Carol, não, vamos sonhar, a gente pode. Sonhar não tem limite. A gente sonha e a gente faz acontecer, né? E quais áreas, Gabriel responde pra gente, quais áreas as decisões de vocês, isso na área tanto profissional quanto pessoal, qual a área que as decisões de vocês são mais similares do que contraditórias? Similares, eu acho que é a questão a gente prioriza muito família, segurança, eu acho que a gente prioriza bastante, né? Pra realmente questões de dificuldades e tal, então a gente prioriza muito a segurança da família. Sim. E a outra... assim, exatamente isso, as decisões que mais concordam e discordam. Vocês concordam que a prioridade familiar Sim. é o mais importante. E qual é a área que vocês discordam muito? Discordar... Hoje quase a gente não discorda. A gente discordava muito no início, era a questão do empreender em casal. A Carol tinha uma crença que nossa, vai dar problema, porque assim, é melhor o casal... cada um trabalha no teu ramo, porque o trabalho já gera conflito. Sim. Então é melhor não trabalhar. Eu falei, não, calma. E aí, vocês são prova viva que dá certo, né? Basta cada um respeitar um complemento ao outro. O conhecimento, o espaço do outro. Existe um grande sonho que vocês desejam ainda realizar juntos? Ter mais um filhinho, pode ser. Sonho... meu sonho, assim, eu queria realmente que ela fosse considerada uma das grandes artistas, assim, do Brasil, de fato. Tipo, lá tu fala, quem são os grandes artistas? Ela tá lá nas categorias, né? Isso aí seria ótimo. E você? Eu sonho não sonhando muito isso, né? Mas eu sonho sim, claro. Mas eu acho que, assim, ser bem lembrada pela nossa filha, pela nossa família, eu acho que isso criar uma história. Uma história, sabe? Que, como por exemplo, a gente tem a nossa avó que é incrível, eu quero fazer um pouquinho do que ela fez, sabe, pra gente, então isso já é muito importante. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, isso vem muito do meu pai, né? E eu costumo dizer que a pessoa que tem uma história, que deixa um legado, ela nunca morre. Porque ela está sempre viva na mente e nas conversas, né? Sim. Quando você planta exatamente. algo... Até na tradição, né? A tradição se perpetua também, né? Na família, almoço de domingo, isso aí agora, a gente leva. Gabriel, você que é estrategista, e falando aqui de estratégia, o que você acha mais importante? Talento, coragem ou disciplina? Os três. Um sobrevive sem o outro. Não adianta ter coragem se você não... Aquela coragem tola, né? Se você não tiver coragem, realmente, nenhum dos outros vai conseguir funcionar. É muito importante ter coragem, mas talento também você pode treinar. Aí por isso a disciplina. Então é meio que um ciclo sem fim, né? Um retroalimenta o outro. Verdade. Agora, Carolina, o que você poderia dizer hoje para a pessoa que está nos assistindo e que é talentosa, tem vontade de começar a empreender, tem vontade de começar a criar,
mas ela fica às vezes aguardando, achando que tem que ter um momento certo. Eu quero que você diga, olhando para aquela câmera ali. Esse momento certo não existe. Se você não se colocar, não perder o medo e não fazer, é melhor mal feito do que não feito. Então, assim, no início eu ficava muito preocupada de fazer com perfeição, de estar tudo muito bonito, do jeito que eu quero para começar. Aí a Gabriela falou, não, Carol, vamos fazer uma coleção no início, tá? O que você consegue fazer? Ela fala, então eu consigo fazer 3 peças. Beleza, vamos criar uma narrativa para essas 3 peças. Vamos montar uma loja para vender essas 3 peças. E foi vendida as 3 peças. Eu falei, nossa, e agora? Agora eu tenho que ter mais peças. E aí foi. E aí, daí foi. Então... Você não ficou aguardando? Não fiquei aguardando o cliente bater na minha porta. Eu fui, botei a cara a tapa e fiz as 3 primeiras peças. Só corrigindo, e até falando sobre um tema que a gente falou anteriormente, uma das 3 peças está até hoje lá no nosso ateliê. E a gente guarda ela com muito carinho. Ninguém quis ela. Ninguém quis. Mas ela tá lá como lembrança do nosso início. Mas ela foi importante para eu criar outras. Exato. Aí que tá a questão também. Às vezes a gente, no artista, né? A gente tá ali experimentando, estudando o nosso trabalho, vai e volta, e vai e volta. Tem peças realmente que não são para ser vendidas, é para ficar no nosso acervo. Porque ela foi um croquis, foi o início para criar outras peças que deveriam sim estar na casa de outras pessoas, né? Então a gente guarda ela realmente com muito carinho, não vamos nos desfazer dela. Tem o desenhozinho dela lá. Sim, e ela o desenho das 3 primeiras peças, então isso é infelizmente nós estamos chegando ao fim, né? Pena, né? A gente ficaria horas aqui conversando, né? Eu queria que você, Gabriel, completasse a frase: um talento cresce quando... Quando você, de fato, consegue potencializar ele, né? Porque talento, eu gosto muito de esporte, mas talento sem esforço, sem dedicação, sem você realmente querer fazer com que aquilo aconteça, não vai. Também, eu brinco, né? Eu era para ser jogador de basquete, mas eu não me esforcei para, de fato, seguir a carreira como jogador. Era muito bom, era talentoso e tal, mas eu não me esforcei o suficiente. Talvez se eu tivesse me esforçado, aquele famoso, se meu joelho não fosse ruim, eu seria jogador de futebol. Então, exatamente isso. Então, tem que ter muito esforço. E Carolina, para você, para a gente finalizar, uma pergunta, né, que tem a ver com a nossa entrevista aqui. Por que você pode? Completa a frase pra gente. Então, você pode porque o mundo é um campo aberto, sabe? Você vai encontrar, sim, um lugar com que sua voz é ouvida, o seu talento é reconhecido, é valorizado, tem, sim, cliente para você. Acredite no seu potencial, acredite no seu talento, se esforce, se estruture, como o Gabriel falou, que você vai encontrar o seu caminho. E eu também deixo aqui um recado para que você crie... além de você criar, ouça a sua própria voz de criação, de projeto, né? A sua voz como artista, porque você vai encontrar espaço, sim, porque há espaço para você. É isso aí. E, Gabriel, quem ainda, o empreendedor, qual a mensagem que você deixa para o empreendedor que ainda não encontrou a estratégia que ele tem que utilizar na produção dele? Obviamente, primeiramente, contratando Artiscale, muito, né? Bom. Então, assim, como teve alguns momentos que a gente teve que decidir dar o passo seguinte, de fato, de procurar ajuda. Se você não conhece a resposta, procure quem saiba. Você pode acelerar o processo. Então, se você tem alguém que possa, aí parcerias de fato que vão te fazer crescer, é o caminho mais rápido. Então, mas é muito, muito, muito difícil, eu sei, dói no coração abrir a carteira e pagar para alguém, porque tem que ser remunerado, é mais do que justo.
a gente também tem que valorizar quem vai trazer não só melhoria para a nossa empresa, mas para os nossos familiares, para os nossos colaboradores. Então, aí sim, a parte da coragem é muito importante. Não deixar o medo te travar, né? Então, tem muita gente que trava no medo. Isso é muito ruim. Aí, de novo, você pode ter um talento absurdo, mas se você não se permite, tem muita gente que não se permite viver uma vida melhor, não se permite, muito longe de casa, eu não posso viajar para longe, eu não posso ousar, mudar de emprego, tender a ficar no confortável, porque o ser humano adora ficar no confortável, adora se sentir confortável, ficar em alguma coisa estável, mas a gente tende a ser premiado quando a gente se arrisca, porém um risco calculado, com estratégia, por favor. E, infelizmente, né, o nosso tempo está acabando, o nosso programa está acabando, mas já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade, para vocês virem aqui para a gente falar mais sobre estratégia, empreendedorismo, né, porque é um assunto que tem toda a conectividade com a proposta do Você Pode, né? Exatamente, sim. Você pode tudo. Você pode fazer, você pode criar, você pode tudo, desde que respeite, né? Alguns limites, estratégias. Os limites, as estratégias. Não se antecipe também, que é perigoso. Carolina, eu queria que você deixasse pra gente o seu contato, o seu @, como que a gente te encontra. Pode me encontrar no Instagram, @CarolinaCroff, ou no meu site também, www.carolinacroff.com. Então, lá tem todos os meus contatos, todas as minhas redes. Vai ser super fácil me encontrar. E Gabriel, a sua empresa, como que a gente encontra? Então, pode ser o @ArtScale, né? Arte, ART, Scale, SCALE, _GFA. GFA porque é Growth for Artists, ou seja, para inglês, né? Meu sócio adora botar inglês em tudo, mas é crescimento para artistas. Então, é o nosso propósito, é o que a gente quer. Estamos ajudando vários artistas a crescer. Que bom, estamos muito felizes. Então, vamos esperar, tem coisas boas para acontecer. Acabou que ficou uma pergunta, né? Que você falou que seu sócio gosta do inglês. Só para a gente finalizar, vocês já estão, então, trabalhando internacionalmente, né? Sim, hoje a gente já vendeu para 14 países. Agora a gente está numa tentativa melhor de trabalhar mais nos Estados Unidos, no Oriente Médio. São mercados muito bons para a gente já vendeu para vários países na Europa também. Então, a gente está tentando cada vez mais, né, se inserir no mercado internacional. Tem uma oportunidade muito boa, principalmente para artista brasileiro, que tem desenho autoral. Tudo isso está sendo muito bem visto lá fora. Muito valorizado. Que bom. Muito obrigada pela presença. Vamos fazer um brinde aqui. Eu gosto de brindar a vida, né? As conexões, os relacionamentos, o crescimento, que a gente aprende, né? Sim, a gente certeza. aprende. Então, agradeço a todos vocês que estão acompanhando a gente nesse episódio maravilhoso, né? Com Carolina Croff e Gabriel Carvalho. Eu tenho certeza que vai ser muito... na verdade, vai ser muito... eles vão agregar muito valor, né, à profissão, à vida de vocês, com todos os ensinamentos que eles compartilharam aqui com a gente. Muito obrigada, e o Você Pode vai ficando por aqui. Até a próxima.